Olá, pessoal, tudo bem? Professora Gislaine na área com investigação científica. Dando continuidade à nossa primeira aula, agora nós vamos falar sobre o conteúdo de relatório e plágio. Tá bacana? Pensando nisso, eu fiz, alguma descrição sobre o que é o relatório, né? Então, o relatório é um documento em que são registrados os resultados de uma experiência, de um procedimento ou de uma ocorrência, né? Pode ser mais simples ou mais complexa. Depende do que vai ser registrado ou de uma investigação. A linguagem ela precisa ser clara, tá? Objetiva e concisa. Em geral, segue os padrões das normas curtas, tá? Então, assim, em resumo, o relatório ele é um tipo de texto onde a pessoa ela vai descrever de maneira detalhada tudo que ela fez ou que o projeto, né, realizou ou a atividade que ela fez, que ela executou, né? E um exemplo muito simples. Um professor pode fazer uma atividade com vocês. Vou pegar o exemplo de projeto integrador, né, que todos os cursos realizam ao longo do semestre. E lá no final do semestre, quando você for apresentar o seu projeto, né, junto com a sua turma lá na semana acadêmica, o professor ele pode te pedir um relatório final do projeto integrador. Então, esse relatório final, o aluno ou o grupo, ele vai descrever qual foi a temática do projeto integrador que ele fez, né? Como que foi a escolha dessa temática, por que ele escolheu essa temática, e ele vai descrever como foi o decorrer da construção desse projeto integrador, tá? Então, esse é um exemplo bem, acho que fica mais claro de como fazer esse projeto. E aí nós temos alguns tipos de relatório, né? Que é o técnico científico, o administrativo, né? Então tem algumas empresas que costumam pedir relatórios, fechamento de caixa, de como a empresa está, se está tendo algum furo financeiro, né? Então como que o profissional consegue fazer isso? Demonstrar essa evolução da empresa através dos relatórios. Nós temos relatórios de viagem, de estágio que vocês farão quando entrarem no estágio, de visita técnica também. Então, às vezes, dentro de uma atividade, você pode ter a oportunidade de visitar uma unidade de saúde ou de visitar um hospital, e em cima dessa visita você vai construir um relatório de visita técnica, né? Onde você vai descrever a visita que você fez e por que você fez aquela visita. E de avaliação institucional também, né? Que é algo que nós realizamos todo final de semestre com os professores, né? Entre os professores. E nós temos agora os detalhes para se lembrar durante a confecção do relatório. Então, pensa comigo, tem algumas coisas que eu preciso lembrar na hora de construir o meu relatório. Primeiro, usar legendas para as figuras. Então, o relatório ele te permite usar legendas, usar imagens, né? Usar gráficos, usar tabelas para trazer alguns resultados. Então, o relatório, diferente dos outros recursos que eu mostrei até agora, quando eu penso em detalhar alguma temática, né? Vamos pensar que às vezes é algo de finanças, então vou lidar com números. Então, é importante expressar isso através de gráficos ou de tabela. Então, o relatório te traz essa oportunidade de usar esses recursos, tá? Numerar as figuras e gráficos a serem referidos, mencionar a data da realização da experiência ou da pesquisa. Então, no período de janeiro a junho, o primeiro semestre, né, do curso de enfermagem, isso é um exemplo que eu estou dando, né, construiu o projeto integrador 1, referente à confecção de um mapa inteligente na unidade básica de saúde do município de Várzea Grande, no bairro Cristo Rei. Exemplo. Então, eu mencionei de qual foi a data da atividade, como ela foi feita, por quem ela foi feita e por que ela foi feita, tá?
Nós temos também a atribuição de autoria, se usar textos ou figuras de outras fontes. Então, se eu pegar uma imagem da internet, uma tabela da internet, que não seja você a pessoa que construiu, eu preciso referenciar essas atividades, tá? Porque não é minha. Use o tempo verbal no pretérito. Então, elaborou-se ou foi elaborado, realizou-se uma entrevista ou foi elaborada uma entrevista. Então, precisa ficar atento à conjugação do verbo na hora de escrever o seu relatório. Para organizar um relatório completo, uma divisão usual seria introdução, né? Onde nós vamos, essa é a parte na qual você apresentará de forma geral as características do evento objetivo do seu relatório. Então, o local que ele foi feito, a data, a tipologia, os principais acontecimentos e as considerações, né? Então, a introdução ele é o abre-alas do seu relatório. Aqui você vai apresentar minimamente essas informações. Aonde foi feito, qual foi o período da atividade, onde ela foi feita, por quem participou dessa atividade, por que essa atividade ela foi realizada, tá? Então, isso tudo a gente coloca na introdução do relatório. O objetivo é o que fez você a realizar determinada tarefa, tá? Que você está descrevendo no seu relatório. Algumas estruturas, alguns professores ou algumas empresas, ela pode diferir na questão da organização do relatório, ao invés de metodologia e resultados, trazer um único item chamado desenvolvimento. E aqui eu trouxe, né, dois, que é a metodologia ou procedimento experimental e os resultados obtidos, né? Então, aqui, se tiver esses dois itens ou apenas desenvolvimento, é a mesma coisa. A metodologia ou procedimento experimental quais foram as metodologias utilizadas para desenvolver determinada temática. Um exemplo muito simples, pensando no projeto integrador de vocês. Cada projeto ele tem uma proposta específica, né? E dentro dela nós temos alguns vão fazer uma educação em saúde, outros, no caso de vocês, que é o primeiro semestre, vão construir um mapa inteligente, outros semestres estão construindo um POP. Então, cada um vai construir um projeto integrador através de uma proposta, de uma metodologia distinta. Tá? E aí os resultados dessa atividade que foi executada. Legal? Então, se ela tiver metodologia e resultados, você vai separar. Agora, se eu não tiver esses dois itens, nós temos um item que substitui esses dois, que é o desenvolvimento, que é a hora onde você vai relatar de forma aprofundada tudo o que aconteceu durante o evento que você esteja relatando. Fazendo o detalhamento da situação, especificando os problemas, as soluções, a avaliação do evento, que é o alvo do relatório, né? Então, aqui eu tenho a oportunidade de detalhar, investir um momento para escrever todo o detalhamento da atividade que foi realizada, tá? E, por fim, a gente tem a conclusão, onde eu vou apontar as descobertas que foram feitas, as considerações, né, que você vai realizar sobre a atividade que foi executada, né, e se você conseguiu ter uma determinada satisfação da atividade que foi feita, tá? Então, aqui você vai fazer o fechamento. A conclusão nada mais é do que o fechamento das argumentações que foram realizadas, né, ao longo do trabalho. Aqui você vai fazer o fechamento dessa ideia, tá? Se de tudo ela foi válida, se não foi válida, como que esse trabalho, né, o trabalho que você executou, né, e que você está descrevendo no relatório, se ele somou para a tua vida acadêmica,
tá? Se você precisou fazer alguma referência bibliográfica, né, precisou pesquisar para fazer fundamentação teórica, você precisa colocar as referências às fontes que você utilizou, nesse ícone de referência bibliográfica. Vamos lá, respira fundo, né? Relatório é fácil, precisa ter, né, um pouquinho de paciência, então, vamos lá, vamos respirar. Então, assim, gente, só mesmo para lembrar, no relatório eu tenho essa oportunidade de colocar imagens e de colocar também gráficos e tabelas, tá bom? E agora vamos falar sobre plágio, né? Que também era o nosso último tema do nosso estudo dirigido. E aí, alguém me perguntou na videoconferência o que era o plágio, né? O plágio acontece quando alguém copia um conteúdo produzido por outra pessoa, sem apresentar a fonte original, isto é, assumindo que a autoria da obra é sua. O plágio é um tipo de violação do direito autoral e pode acontecer com a reprodução de vários tipos de conteúdo, como trabalhos acadêmicos, livros, músicas e imagens. Um exemplo muito simples disso, quando o professor te pede para fazer uma pesquisa, né? Ou ele fala assim, vamos fazer um trabalho. Exemplo, né, que eu venho dando sobre o SUS, que é uma temática que vocês estudam. Quando o professor fala assim, vamos pesquisar sobre o SUS, e você abre o Google, né, e copia aquela informação, e você não referencia a fonte, esse lugar de onde você pegou, essa cópia, ela se torna um plágio, né, e você vai lá e entrega essa sua pesquisa para o professor sem fazer a referência desse local que você pesquisou, né, dessa página da internet que você pesquisou. Então, essa cópia literal, ela se chama plágio. E nisso, gente, para quem não sabe, a gente tem alguns tipos de plágio, tá? Que é o plágio integral, que é quando você copia na íntegra toda a obra, o texto de uma outra pessoa. Esse tipo de plágio também pode ser parcial. O plágio parcial consiste na utilização de trechos, né, de diversas obras para a criação de um novo trabalho. Então, mesmo você pegando, de um site eu peguei só um parágrafo, do artigo eu peguei mais um parágrafo. Esses parágrafos, essas cópias que você está fazendo, esse copia e cola, não são ideias suas, né? São ideias de outras pessoas, é de autoria de outras pessoas. Então, essas pessoas precisam ser referenciadas no teu trabalho. Quando elas não são referenciadas, também é um plágio, tá? E o tipo de plágio conceitual. O plágio conceitual acontece quando uma ideia é reescrita com outras palavras, sem apresentação da autoria original. Um exemplo muito simples quando o professor pede para você fazer uma determinada atividade, vou dar mais uma vez esse exemplo, porque eu acho que quando eu consigo repetir o mesmo exemplo, fica mais fácil. Pelo menos eu acredito, tá? Depois vocês me deem um feedback disso. Quando o professor quando a professora de políticas pediu para que vocês pesquisassem sobre SUS, né? E aí vocês fizeram, se eu não me engano, uma apresentação oral, né? Não sei se chegou a fazer a apresentação oral. Nessa apresentação oral que você fez, que você estudou sobre o assunto do SUS, que você trouxe os marcos históricos do SUS, você está trazendo ideias de outras pessoas que você retirou através da leitura dos textos. Então, quando você faz isso, né? Quando você replica o que você leu, também é um plágio, se você não referenciar a fonte. Então, assim, vamos pensar que na hora da apresentação oral, você precisa falar, segundo o livro sobre conceitos do SUS, né, de Teixeira, ele traz, né, que o SUS foi construído no ano tal. Você percebe que eu referenciei a obra, falei quem é o autor e aí eu trago a ideia deste autor. Tá? Agora, quando eu apenas faço a leitura desse texto e saio reproduzindo, seja oralmente ou seja escrita, tá? Eu estou copiando. E quando você copia a ideia que não é sua, que não foi você que
que teve a ideia, e isso também é um plágio. E aí, gente, uma coisa muito importante, plágio é crime. De acordo com o Código Penal, a gente tem uma lei, né, 9.610, de 1988, que define essa cópia como plágio. Então, quando o professor passa um estudo dirigido e você entrega para o teu colega todas as respostas, ele está copiando as suas respostas. Isso é plágio, tá? E plágio é crime. E crime, o plágio dentro da academia, dentro da faculdade, é um motivo de pena para o aluno, tá? Porque o professor ele se sente na obrigação de zerar aquele trabalho ou aquela tarefa que ele tenha feito. Tá? Então, especialmente no mundo acadêmico, cópia de ideias, frases, imagens ou qualquer outro tipo de material de outro autor, esse autor não for citado, a fonte é uma atividade de reprodução, tá? Então, a gente precisa ter cuidado de onde copia, lembrar que precisa referenciar, mesmo num trabalho oral, numa apresentação oral, eu preciso dizer de onde eu peguei essa ideia, esse conceito ou esse trecho que eu estou lendo, tá bacana? E aí, gente, plágio em trabalhos acadêmicos, né? O plágio é uma grande preocupação de instituições de ensino e pesquisa, afinal, um material plagiado pode colocar em risco a reputação não apenas dos autores da obra, mas também da instituição. No final do curso de vocês, né, nós temos o trabalho de curso, que é o TCC, e aquele trabalho, ele requer pesquisas literárias. E quando eu faço essas pesquisas, quando eu trago a ideia de outro autor para dentro do meu trabalho, o acadêmico ele precisa referenciar a fonte, tá? Eu preciso saber quem é o autor da obra que você leu, qual é a obra que você leu. Porque se você não coloca, eu parto da ideia que a ideia ela é sua, que o conceito que você está escrevendo ele é seu. E hoje em dia nós temos vários recursos de aplicativos onde você consegue colocar trechos do trabalho e ver de onde o aluno tirou aquele parágrafo, aquela ideia. Então, o professor hoje ele tem vários recursos para investigar se o aluno ele cometeu plágio ou não. Tá? Então, fica a dica, por favor. Quando a gente pede resumo, resenha, síntese, lembre-se, é com as suas palavras. Se você copiar a ideia ou um trecho de alguém, use as aspas. Fale qual é o nome do autor, qual é a obra que você está referenciando, ok? E aqui, gente, né, como eu disse mais pra frente, que plágio é crime, a ideia não é minha, né, dessas referências. As referências que eu utilizei são essas que já estão no plano de ensino de vocês, tá? No plano de ensino não, perdão, no AVA, que são esses 3 livros que estão disponíveis desde a semana passada para pesquisa bibliográfica do estudo dirigido, tá? Então, percebe-se que até a professora precisa referenciar de onde ela tirou todo o conteúdo para montar uma aula, ok? Aqui está o meu e-mail, tá? gislaine.pereira@univag.edu.br. Então, se caso tiver alguma dúvida sobre conteúdo, eu estou à disposição. E agora, bora estudar, né? Vamos estudar e qualquer coisa eu estou aqui à disposição para vocês, tá? Mas precisa ter esse momento para estudar, para vocês pesquisarem, porque às vezes, mesmo a gente fazendo essas videoaulas, né? Fica a dúvida. Você vai gerar dúvida quando você começar a estudar mesmo, tá? Então, tentem pesquisar, guardar um tempinho para vocês, para estudar, escreva, faça os resumos das aulas, tá? Não deixe de fazer o resumo, porque o resumo é uma maneira de você sintetizar tudo o que você estudou. Agora você já entende como fazer um resumo, tá bom? Então, abraços, tchau, tchau.